Querido irmão, para nossa meditação, vamos ler Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. O autor sagrado fala do caminho do ímpio. O ímpio na Bíblia significa aquela pessoa hostil a Deus, que rejeita o caminho de Deus, não tem respeito com Deus e nem pelo bem. Ele faz um mal ao seu próximo sem sentir qualquer dor na consciência ou remorso. Em suma, o ímpio rejeita a moralidade, ama tudo que é ruim e hostil. Nossa história antiga revelou muitos personagens que passaram por esta terra e deixaram as suas marcas pela crueldade e atrocidades cometidas contra o seu próprio povo e outras nacionalidades. Governos totalitários, fascistas, comunistas, entre outros, marcaram épocas, e nos dias atuais ainda o mundo estarrecido convive com barbáries cometidas por governos teocráticos, onde obriga a todos seguirem uma só religião, e também em países como a Coreia do Norte, que possui o nome de República Democrática, mas todos sabem da ditadura, da escravidão, da miséria que este povo vive, e são obrigados a cultuar o seu líder como o único Deus. A Bíblia, queridos, é enfática ao dizer que o caminho do ímpio é abominável a Deus. Deus abomina o seu caminho. Entretanto, Deus ama todos aqueles que andam no caminho certo, no caminho de Deus, no caminho da salvação. Em outras palavras, Deus favorece a pessoa justa, mas aquele que anda de maneira ruim, Deus o abomina. O abomina porque tudo que ele faz é objetivando causar mesmo, é revelar sua identidade hostil contra Deus e de tudo que é moral, certo, correto, e especialmente afrontar o Criador. Hoje vivemos numa sociedade liberalista e pervertida, dado a esses ímpios que são influenciadores, artistas, pessoas dotadas do poder de convencimento, agem como verdadeiros profetas, sacerdotes, divulgando suas filosofias de vida nefasta, seus ensinos maléficos e seus cultos ao diabo. Seus lábios proferem palavrões e blasfêmias, amam a orgia, uma vida promíscua, e têm prazer de revelar esta vida prazerosamente nas mídias. Novamente, o texto de Provérbios 15, 9 revela-nos que o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça, ele ama. E o apóstolo Paulo, queridos, temendo que essas coisas chegassem à igreja, disse aos crentes de sua época e para nós também: mas a prostituição
e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Efésios 5:3. E são muitos textos bíblicos que revelam que pessoas que praticam isso não herdarão os céus, o reino de Deus. O ímpio não valoriza a fidelidade conjugal. Isto é retrógrado para ele. O conservadorismo não faz parte de sua filosofia de vida. Em suma, querido, o ímpio aceita tudo. O anormal passa a ser normal, o errado passa a ser certo. Não pode ser diferente mesmo. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça, Deus ama. E o salmista, autor do Salmo 1, chegou a escrever que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à morte. O caminho do ímpio conduz à perdição, ou seja, conduz ao inferno. Vamos ler o Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os justos, queridos, são identificados como aqueles que guardam aliança com Deus, que amam a Deus, que obedecem a Deus, demonstrando assim que vivem numa aliança com Deus e são de Deus, ao contrário dos ímpios que aborrecem a Deus. Como o ímpio não está na aliança com Deus, o salmista disse que o justo não anda, não deve andar, nem se detém, nem se assentar na roda do ímpio. O justo não segue o conselho dos ímpios, nem adotam o comportamento ou os pontos de vista deles, evidentemente. Temos a palavra de Deus e nos orientamos por ela. Em Provérbios 4:14, a Bíblia nos deixa bem claro, um dos textos que harmoniza com o ensino do Salmo 1 é este de Provérbios 4:14. Não siga pela vereda dos ímpios, nem anda no caminho dos maus. Jesus Cristo, referindo-se aos ímpios, ele disse que esses não possuem um coração bom, possuem um coração endurecido, fecham os seus olhos para as coisas de Deus, ouvem os ensinos, mas não guardam em seus corações. Vamos ler o Evangelho de Mateus, querido, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Mateus 13:15, 17. Observaram? Jesus fala dos profetas e chama de justos todos aqueles que obedeceram a Deus, obedeceram a sua palavra. Queridos, uma coisa é certa,
Qualquer pessoa, por pior que seja, pode endireitar o seu caminho diante de Deus. Basta renunciar à impiedade, ficar longe do mal, e assim será agradável diante de Deus. Observe o que o apóstolo Paulo disse sobre a vontade de Deus para a sua vida e para todos aqueles que estão longe de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. E também o apóstolo Pedro foi bastante enfático ao afirmar: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3:9. Depois de conhecer o ímpio, e espero que você não esteja nessa categoria terrível, meu prezado ouvinte, vamos ler a parte B do versículo que lemos no início, que diz assim: ao que segue a justiça, o Senhor ama, Provérbios 15:9. E praticar justiça, queridos, é praticar literalmente o primeiro e o segundo mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, praticar justiça é andar, agir de forma honrosa diante de Deus e das pessoas. Tem que ser o oposto do ímpio, evidentemente. O apóstolo Pedro pede que sejamos diferentes e não seguirmos o exemplo do ímpio com estas palavras marcantes, querido. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. 2 Pedro 3:17. Observaram? Não siga o modelo, não siga o exemplo de um ímpio. Você tem que ser um homem, uma mulher de Deus. E o apóstolo Paulo disse que os servos de Deus não podem se conformar com este mundo. Além de não aceitarmos ou imitarmos o ímpio, devemos, através do Evangelho de Cristo, tirá-lo do caminho da devassidão, da morte. Observe a leitura de Romanos 12:2. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça, queridos, ele ama. Provérbio 15:9. Então, seja amado por Deus, abrace este conselho, pratique a justiça e fique do lado de Deus. Amém? Oremos. Glorioso e eterno Pai, nos curvamos diante de Ti, porque o Senhor é Deus, único digno de receber tributos, louvores e adoração de nossa parte, porque só o Senhor é Deus, autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. Obrigado por Cristo Jesus, o Teu Filho. Obrigado por Tua bendita palavra que nos aponta a vereda
justo caminho que leva aos céus, e é neste caminho que queremos trilhar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A todos, um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro com a bendita graça de Deus. Doce Espírito, se ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado. Eu sei o que queres de mim, a tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração. Substitui a tua presença, Senhor.